O presidente Jair Bolsonaro compartilhou nesta manhã imagens do andamento das obras de infraestrutura de seu governo. Bolsonaro disse: Nordeste, investimentos somam mais de 6 milhões de reais em obras de pavimentação na Bahia. Cerca de 300 mil pessoas serão beneficiadas em 14 municípios. Cerca de 200 mil pessoas em 16 municípios de Pernambuco serão beneficiadas com obras recém-entregues, em curso e prestes a serem iniciadas nos próximos meses. Em 2020, a pavimentação de 284,3 mil quilômetros quadrados de ruas e estradas em Sergipe, beneficiando 27 municípios. Em março, serão mais de 25 mil metros quadrados de vias pavimentadas. Brasil. Obras de manutenção e ampliação de rodovias não ficam paradas no feriado. BR-135 no Maranhão, BR-235 no Piauí, BR-249 e 364 em Rondônia, BR-277 no Paraná, BR-158 no Rio Grande do Sul, BR-381 em Minas Gerais, BR-101 no Sergipe e várias outras. Bolsonaro também divulgou: o setor industrial volta a investir e gerar empregos. O índice de confiança da indústria subiu pelo 4º mês consecutivo. Foram décadas de destruição de PT e seus aliados ou adversários coniventes. Aos poucos, vamos resgatando o nosso país. Nunca podemos esquecer que, atrelado a todos os problemas internos, atuais e históricos, existe também uma realidade econômica mundial. Seguimos fazendo nossa parte. O presidente compartilhou ainda publicações dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O ministro Sérgio Moro relatou a entrega de equipamentos de segurança, 70 viaturas, 200 coletes e 250 armas à PM do Rio Grande do Norte, resultante de convênio entre o Estado e a Senasp do Ministério da Justiça. Moro disse: mais equipamentos em breve. Esforço também de parlamentares como o deputado Fábio Faria. O ministro Tarcísio publicou um vídeo em que relata ao presidente Jair Bolsonaro o avanço das obras da segunda ponte Brasil-Paraguai. O ministro afirmou que as obras estão avançando em bom ritmo e cronograma em dia. A estrutura terá o maior vão livre estaiado do Brasil. Assista. Presidente Bolsonaro, o senhor lembra daquela pedra fundamental que construiu ano passado ali para a construção da segunda ponte Brasil-Paraguai? Pois é, a obra está em pleno vapor. Aqui a gente está vendo já a concretagem da caixa de equilíbrio, que é uma das estruturas fundamentais da obra. Lá embaixo a gente já tem os blocos de fundação praticamente prontos, sendo armados, para receber a concretagem. E a concretagem dos blocos já começa na segunda-feira. Então a obra está indo muito bem, a pleno vapor. Em março de 2022 nós vamos integrar a segunda ponte internacional entre Brasil e Paraguai. Olá pessoal, eu sou Rony Glansman, secretário nacional de Aviação Civil. Nós estamos hoje aqui no aeroporto de Foz do Iguaçu, tendo uma grande entrega desse terminal de passageiros que foi totalmente ampliado, reformado, trazendo conforto para os passageiros. Foz do Iguaçu é um destino muito importante para o turismo brasileiro, recebe muitos estrangeiros, é o segundo destino preferido dos turistas estrangeiros no Brasil, e aqui nós estamos investindo, em parceria com a Itaipu Binacional, quase 120 milhões de reais nesse terminal de passageiros, um pátio de aeronave, via de acesso ao aeroporto e há uma expansão de pista de 600 metros, o que vai permitir que o aeroporto de Foz do Iguaçu receba voos da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul, da América Central e possa receber aqui no Brasil os turistas estrangeiros que querem conhecer essa maravilha que são as Cataratas do Iguaçu. Obrigado, continue nos acompanhando pelas redes sociais. Estou aqui hoje na cidade de Viana, no estado do Espírito Santo, inaugurando mais uma obra do governo federal em 2020, que é o viaduto de interseção entre a BR-101 e a BR-262. Talvez esse seja um exemplo de como o planejamento estratégico do governo federal, materializado através do seu programa de concessões, pode interferir e melhorar a vida do usuário final, do nosso cidadão que está morando e usa essa rodovia localmente. É uma rodovia importante que liga a região de montanha do estado à região de praia, então tem um viés de turismo muito forte para o estado, como indutor de desenvolvimento, e isso também no transporte de carga.
Com isso, a gente consegue reduzir o custo de frete, reduzir tempos de deslocamento e aumentar a segurança viária, tanto para os nossos caminhoneiros quanto para aqueles que usam a rodovia e que transitam por ela no seu dia a dia. Bom, muito feliz de poder visitar aqui o terminal de contêineres de Paranaguá, esse que é hoje o maior terminal de contêineres em operação do Brasil, com mais de 2 milhões de TEUs de capacidade, e foi uma ação, né, desenvolvida há poucos anos atrás, uma prorrogação antecipada de contratos, mais de 700 milhões de reais de investimentos realizados. Num dia em que a gente comemora também a assinatura de mais um contrato, que foi o PAR 01, terminal de celulose, um terminal que vai trazer muito mais eficiência para essa cadeia da celulose, com acesso ferroviário, né, que vai chegar até a área primária do porto. Então, uma satisfação muito grande estar aqui, inclusive, com o nosso presidente do Porto de Paranaguá, Dr. Luiz. Agradeço ao secretário, agradeço ao Ministério pela presença e pelo apoio incondicional em todas as nossas ações. Esse foi um dos primeiros contratos de arrendamento renovados no país. Nós assinamos agora, depois de 2 décadas, um contrato de arrendamento licitado no ano passado pela equipe do secretário Diogo Piloni, pelo ministro Tarcísio, e agora é o início de uma nova era. Estamos prontos para licitarmos mais 5 áreas de imediato e que, com o apoio do Ministério, com o apoio da Secretaria Nacional, certamente elevaremos o patamar do Porto de Paranaguá, dos portos do Paraná. Muito bem, parabéns aí, doutor. Obrigado. Estou aqui hoje no Porto de Paranaguá, num dia feliz em que a gente assinou o contrato de um terminal de celulose com a Klabin, ou seja, mais investimento chegando. E agora visitando o terminal de contêiner de Paranaguá. Isso mostra a nova face do setor portuário brasileiro, com a iniciativa privada cada vez mais presente. Aqui, mais de 700 milhões de reais de investimento e o projeto inteiro vai gerar mais de 1 bi de investimento. Ano passado foram movimentados mais de 900 mil TEUs e esse ano a gente deve superar 1 milhão de TEUs aqui no terminal de contêiner de Paranaguá. Então, é o apoio do governo federal, do governo do presidente Bolsonaro, na revitalização, na modernização do setor portuário brasileiro. Estamos indo muito bem, gerando cada vez mais investimentos e trazendo mais eficiência para o setor portuário. Estamos trabalhando firme na duplicação da BR-163, lá entre Cascavel e Marmelândia, entre Toledo e Marechal Rondon, na BR-487, de Porto Camargo até Cafeeiros, tocando aqui a segunda ponte de Foz, né, tocando essas obras aqui no aeroporto. Ontem tivemos no Porto de Paranaguá, assinamos um contrato para mais um arrendamento portuário que vai proporcionar o terminal de celulose mais moderno do mundo, 130 milhões de reais de investimento. Visitamos o terminal de contêineres de Paranaguá, que representou mais de 700 milhões de investimento. E estamos trabalhando com o governo do estado do Paraná no maior programa de concessões da história do estado. E nós vamos ter aqui o maior volume de concessões do Brasil. São 4.100 quilômetros de concessão, agregando 2.300 quilômetros de rodovias federais a 1.800 quilômetros de rodovias estaduais. No final das contas, estamos trazendo o que tem de mais moderno em termos de modelagem para o estado. Estamos trazendo o estado da arte, um trabalho primoroso que está sendo realizado pela empresa de planejamento e logístico, que é a nossa inteligência hoje em termos de planejamento. E para a gente desenvolver a infraestrutura, nós temos que ter um local de inteligência, um local de estudo, um local de plano, que pense em longo prazo, que desenvolva projetos, juntamente com o Banco Mundial. O que tem de estado da arte nós vamos trazer para cá. E o que o paranaense pode esperar? Uma enxurrada de investimentos, só em rodovias mais de 100 bilhões aqui no estado, nos próximos anos. E o que mais pode esperar? Nós vamos fazer essa enxurrada de investimentos proporcionando tarifas mais baratas, porque isso é trabalhar com seriedade. E é possível fazer isso, e a modelagem vai mostrar que nós vamos trazer mais investimento, trazer mais obra e abaixar a tarifa, abaixar o custo do produtor, abaixar o custo aqui do estado do Paraná. Fará uso da palavra o ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Esse governo que trabalha são os capitais, hein? Boa tarde a todos.
Presidente Bolsonaro, obrigado. Obrigado por ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Obrigado porque aquilo que me dava mais tristeza era ter passado pelo DENIT e não ter concluído a 163. E eu falava isso... E eu sempre falei isso para quem lutou muitos anos pela 163, para que a 163 acontecesse. Eu sempre conversei isso com Blairo, com Eraí, com Fávaro, com a turma da ProSoja, com Edeon, com a turma que brigou, que acompanhava, que fazia estradeiro. Era a minha maior frustração, presidente, não ter terminado essa BR. E o senhor me deu a oportunidade de estar aqui com muita coragem, porque se não fosse o senhor, o presidente da República, não seria eu o ministro, e outros ministros do meu perfil não seriam ministros. O senhor teve a coragem para quebrar esse paradigma e me deu essa oportunidade de somar esforços com uma turma de gigantes, uma turma de guerreiros, que no dia de hoje cabe o dever de justiça homenagear. Entramos numa corrida de bastão, recebemos o bastão de quem nos antecedeu, de quem fez esforço, de quem lutou para que essa BR saísse, corremos o melhor que pudemos e a gente um dia vai passar o bastão do Brasil numa situação muito melhor do que a que nós recebemos. Dia de hoje vale a pena voltar um pouco na história, é entrar no túnel do tempo, lembrar daqueles que participaram da implantação na década de 70, lembrar daqueles que foram visionários e que pensaram: o Brasil precisa deslocar sua logística para o norte. Esse é o caminho que vai nos aproximar da Ásia, da Europa e vai tornar os nossos produtos mais baratos e o Brasil competitivo. Aqueles que lutaram, que enfrentaram a floresta, que enfrentaram as intempéries do clima, que enfrentaram a vida selvagem, que se dedicaram para abrir, para implantar essa rodovia. E hoje, presidente, nós temos aqui, ainda no 8º BEC, por exemplo, pessoas que trabalharam na implantação e que agora trabalharam novamente na pavimentação. São heróis, porque acreditaram no Brasil. Heróis como os comerciantes que vieram para cá há muito tempo atrás, que acreditaram que a BR ia sair, como o senhor da Casa Roxa, que acreditou um dia que a BR ia acontecer. Heróis como os caras que saíram lá do sul e vieram ocupar o Mato Grosso, vieram para Nova Mutum, para Sorriso, para Sinop e fizeram a diferença no Brasil. Acreditavam que isso ia ser possível, e eu acho que a gente tem que ter muito orgulho dessas pessoas, porque eles constroem o Brasil que dá certo. Nós temos agora novos heróis que chamaram, que acreditaram no desafio. No ano passado, mais ou menos nessa época, no Carnaval, nós tínhamos chuva, muita chuva, atoleiro, 50 quilômetros de fila de caminhão. De um lado, 35 quilômetros do outro, aquele atoleiro, caminhoneiros parados, 10 dias na fila, esperando uma oportunidade de passar. E a equipe do DENIT veio para cá, nós viemos para cá, o Exército veio para cá, e foi prometido naquela época, foi trazido para os caminhoneiros, foi trazido para o setor produtivo a promessa do presidente: nós vamos terminar a BR até o final do ano. E eu me lembro, isso em abril, de estar numa entrevista no Palácio do Planalto e uma repórter me perguntar o seguinte: quem garante que vocês vão terminar a BR? Vários já passaram e não terminaram. E eu disse: nós estamos aqui. É o time do presidente Bolsonaro, nós vamos fazer. E nós fizemos. É dia de homenagear quem botou a mão na massa, quem acreditou, quem ficou no sol, na chuva, no final de semana, no dia santo, no feriado, à noite. É hora de homenagear o DENIT, que foi profissional, que tem sido profissional cuidando da nossa infraestrutura. É hora de homenagear o Exército Brasileiro. Quando nós chegamos, alguns me disseram o seguinte: olha, ministro, seria interessante tirar o Exército não vai dar conta de fazer isso num ano. Seria interessante contratar alguém. Gente, eu vim da engenharia militar, eu sou oriundo da engenharia do Exército.
E eu conheço a engenharia do Exército. A engenharia do Exército vai dar conta, porque ela tem excelência, porque ela tem história, ela tem acervo, e ela fez. Novamente o 8º BEC, com apoio novamente do 9º BEC e de outras unidades. O Exército encarou isso com prioridade. E não foram só os batalhões de construção que foram fundamentais, os 53 BIs, lá do nosso Comando Militar do Norte, que ajudou o tempo todo, provendo logística, segurança, permitindo que os nossos canteiros funcionassem, disciplinando o trânsito, levando água, comida nos momentos de crise. Essa história tem muitos heróis. E no dia de hoje cabe homenagear a todos eles. Cabe homenagear os caminhoneiros que nunca perderam a fé. Naquele momento que nós tínhamos uma crise, nós tínhamos 10 dias de fila, e que nós chegamos para falar com os caminhoneiros, eu pensei, puxa vida, esses caras devem estar muito bravos. Nós vamos ser hostilizados, porque eles estavam sem água, sem comida. Mas não, o que eu vi foi esperança, foi amor, foi vontade de vencer, e crença que a gente ia resolver. E mais uma vez eles foram pacientes, eles foram brasileiros, e se contentavam com tão pouco. Quando a gente liberou o tráfego, já era uma felicidade, já eram buzinas, e eles mereciam que essa rodovia fosse pavimentada. Eles mereciam essa consideração do Estado brasileiro com eles. Então é uma história de muitos heróis. É uma história que merece ser revivida, comemorada. Emociona ver o presidente Bolsonaro descerrando a placa no mesmo lugar que o presidente Geisel, em 1976, marcou a implantação. Isso é para entrar na história. Nós estamos escrevendo a história nesse momento. E hoje é o momento de celebrar. E amanhã é o momento de trabalhar de novo. Porque não dá para ficar satisfeito sabendo que a gente tem um 174 para resolver, sabendo que a gente tenha um 58 para resolver, que a gente tenha 230, governador Helder, que o senhor tanto cobra, e que finalmente nós conseguimos a licença ambiental até Rurópolis e nós vamos fazer a pavimentação. Nós vamos pavimentar um 58, governador Mauro. A gente sabe da luta do senhor por isso. Nós vamos pavimentar 230, nós vamos pavimentar um 74, porque nós vamos pavimentar 319 lá no Porto Velho, Manaus. Nós vamos levar o desenvolvimento ao Brasil e vamos fazer a FICO. E vamos assinar o contrato da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste esse ano, ligando o Vale do Araguaia à Ferrovia Norte-Sul. Nós vamos trabalhar incansavelmente pela Ferrogrão. É uma união de esforços. Nunca nos faltou apoio das bancadas federais do Estado do Pará e do Estado do Mato Grosso. Que quando a gente pede socorro, venham comigo, me acompanhem no TCU, precisamos liberar o empreendimento, nunca nos faltaram, sempre estiveram com a gente. Trabalho silente, que poucas vezes é registrado, que ninguém vê, Neri, mas você sempre esteve conosco, junto com o Wellington, junto com todo mundo, com o Zé Medeiros, com o Barbudo. E eu não vou citar mais nomes para não esquecer, não cometer nenhuma injustiça. Zequinha, enfim. Hoje é o momento de celebrar, que é um esforço coletivo, é um trabalho de união, que chega, que nós viramos a página, um trabalho de muitos que nos antecederam, Blairo, né, como o Pagô, como outros que fizeram muito por essa rodovia, e que a gente está tendo hoje a felicidade de celebrar. O Eraí vai lembrar quando a gente capotou um carro na BR-163, fazendo estradeiro, e essas coisas a gente não esquece. A gente acaba conhecendo cada palmo dessa rodovia. E não tem como não dizer, é a rodovia que a gente ama, né? Porque marca a nossa vida. A 163 marcou minha vida. Então, é um dia de muita emoção. Obrigado pela paciência de todos. Parabéns pelo equipamento. E aguardem que muita coisa virá nos próximos anos.
Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.